Bem-vindos e bem-vindas novamente. É um prazer para mim, nesse momento, que eu estou estreando com conteúdo no canal do Ciência para Quem Precisa. E é um tema que eu gosto muito, é um tema muito bacana sobre evolução de paisagem e modelagem numérica da evolução da paisagem. Então, isso aqui vai ser uma série de vídeos. Essa aqui é uma breve introdução bem simples para que em seguida, o meu aluno de graduação na Engenharia Geológica, Pedro Silvestre, vai dar seguimento mostrando para vocês como faz o download dos vídeos, como faz o download do LandLab, como instala ele no seu computador e como você pode começar a gerar modelos numéricos. Ok? Para você que está chegando aqui e apenas pelo tema, e você não sabe o que é o Ciência para Quem Precisa, essa aqui é uma iniciativa em que a gente está colocando aulas e minicursos online de diversos temas e com o intuito de arrecadar ou então incentivar mais arrecadações a ONGs e entidades que estão precisando de mais doações. E, bom, se você quer saber mais, dá uma olhada no nosso site lá, cienciaparaquemprecisa.org, está aqui no nosso slide. E também dá uma olhada nas nossas mídias sociais, fora o nosso canal do YouTube que você já encontrou. Então, antes de mais nada, a maneira que isso funciona é que eu peço para vocês doarem para várias entidades que eu gostaria que recebessem doações nesse momento difícil que estamos passando. Então, uma delas é o Lar São Vicente de Paulo, de Ouro Preto. Tá aí as informações bancárias para vocês fazerem doações, transferências bancárias. Também tem a Central Única de Favelas e as Mães da Favela, que são duas iniciativas muito legais, então dá uma olhada, é muito fácil de doar, você pode doar qualquer quantia rapidamente. E, bom, entra no site. E também tem o Coletivo de Ouro Preto, que tá aí no Instagram, Outro Preto, tá? Tem aí os dados bancários para vocês fazerem doações e também vocês podem doar fisicamente em alguns locais. Então, dá uma olhada no site ou no Instagram do Outro Preto para ver como é que você pode contribuir com essa iniciativa. Então, bom, só posso pedir que vocês doem e ainda, além disso, que submetam o comprovante de vocês para o nosso site cienciaparaquemprecisa.org para que a gente possa contabilizar o nosso impacto e quantificar o nosso impacto nessa iniciativa, tá? Bom, o que eu vou falar hoje? Então, tá aí um índice sobre o que eu vou falar hoje. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é um modelo numérico de evolução de paisagem, falar um pouco sobre as leis, ou então uma lei de erosão, que é uma lei muito fácil de implementar nesses modelos numéricos, e em seguida eu vou falar de uma breve aplicação no ambiente computacional disso, né, desses modelos, dessa lei de erosão, e fazer uma breve introdução ao LandLab, o que ele é, de onde ele vem, etc. Tá? Se você não tem contato nenhum com geociências, não tem problema, você quer, ou então está começando agora, é aluno de graduação, aluna de graduação no primeiro período, ou algo semelhante assim, ou então, inclusive, é um entusiasta, não sei. Você não precisa ter um conhecimento prévio para assistir essa aula. No entanto, seria benéfico uma noção básica de geologia, uma noção básica de cálculo, se for possível, mas não é essencial. E um conhecimento de programação vai te ajudar a entender um pouquinho do que eu vou falar mais para o final da aula e também vai te ajudar se você quiser realmente fazer isso, fazer as modelagens numéricas que você vai aprender com esse mini curso, ok? Mas nada disso é imprescindível, só vai te ajudar. Então, na verdade, essa aula é uma aula bem básica, bem introdutória. Eu vou fazer o melhor possível para ser o mais claro, né, possível com esse tema, que às vezes pode ficar bem denso. Então, o que
para nós que estudamos evolução de paisagem, para quem quer entender o que está por trás de uma paisagem, a gente pode tirar um exemplo de um processo tectônico, um processo que movimenta o chão, né, que movimenta basicamente, desloca a crosta. Um desses processos são falhas. Tá? Falhas geológicas são capazes de romper o chão, a crosta, e deslocá-la verticalmente, lateralmente, em diversas direções. Então, o que a gente está vendo aqui, ao lado direito da estrada, que está passando do lado desse golfo aqui, a gente tem um espelho de falha, ou seja, uma superfície que foi criada por conta de movimentação de blocos. E o que está acontecendo aqui é uma movimentação nesse sentido. O nosso bloco da direita, né, a direita da estrada está se movendo para cima e o nosso bloco da esquerda está se movendo para baixo. E no meio disso, entre os dois, a gente tem uma linha de falha aqui, que é justamente aonde ela se posiciona. Aqui ela corta parte do terreno e mais adiante, lá na frente, ela passa a romper o assoalho desse golfo. Tá? Então está debaixo d'água lá. E, bom, aqui em cima a gente tem, então, um espelho que a gente chama de espelho de falha, que é justamente a superfície que foi rompida. E essa superfície, ela gerou uma topografia, obviamente, né, por conta desse movimento, e ela está aí exposta à superfície e aos processos que moldam a superfície, ou seja, aos processos erosivos. Então aqui a gente tem o nosso espelho de falha que deixou para trás essa escarpa topográfica, escarpa de falha, né, propriamente dita, que tem essa feição aí que vai estar sujeita a modificação por conta de processos superficiais. Então o que acontece depois que isso se rompe na superfície? E o que acontece com essa escarpa de falha? A gente pode entender um pouco mais olhando esse modelinho conceitual aqui, em que a gente tem justamente uma posição de uma falha, e aqui o espelho da falha gerando uma escarpa de falha ou uma escarpa topográfica. Então, para você mais ou menos imaginar em relação àquela foto anterior, a estrada passava por aqui mais ou menos, e à direita dela, tá, seria a escarpa de falha. Então, nesse sentido, tem um deslocamento, esse bloco está subsidindo, esse bloco está soerguendo, isso gera uma feição topográfica como essa, então, em seguida, a gente tem a atuação de rios nessa superfície que vai escavar, né, esses rios vão escavar a superfície do terreno nesse sentido. Então, quanto mais soerguimento a gente tiver, a gente vai ter um processo de escavação mais intensificado pelos processos superficiais. Então, isso aqui é um modelo conceitual de como isso acontece. Então, uma vez que o bloco é soerguido, os rios que estão aqui em cima vão escavando e gerando essas feições triangulares aqui, que em geociências a gente conhece como facetas triangulares. Em alguns casos, as pessoas dizem que isso é típico de falha, mas não necessariamente é exclusivo de falha. Tá? Então, não precisamos ter um falhamento para ter esse tipo de feição. No entanto, é muito comum em processos de falhamento. Tá? Então, a gente tem escavação e lá em cima tem um divisor de drenagem, ou seja, dali em diante para o outro lado é outra bacia. Tá? Então, a gente tem duas bacias aqui. Tudo bem? Então, a gente já entende que após um processo de falhamento, a gente tem a atuação de processos superficiais escavando a superfície do terreno, a superfície da falha. Okay? Então, se a gente vai representar isso, vamos tentar simplificar isso para construir um modelo que seja mais próximo de um modelo numérico, para a gente representar todo esse processo. Então está aqui uma seção topográfica do que seria essa falha. Então a gente tem um bloco baixo, um bloco alto. Esse bloco está subsidindo, o bloco alto está soerguendo e entre eles a gente tem essa escarpa de falha que foi criada. Tá? Isso é num momento T1, ou seja, no tempo inicial, logo após o falhamento. Tá? Então como é que seria a evolução disso? Tá? Como é que seria a evolução dessa escarpa de falha nesse modelo simplificado de uma seção topográfica? Bom, o que acontece com a geração desse desnível topográfico,
a gente cria uma porção mais íngreme do terreno, e essa porção mais íngreme ela está sujeita a mais erosão, tá? Eu vou falar um pouco mais adiante como isso se relaciona. Mas, bom, temos essa porção íngreme e ela vai ser erodida ao longo do tempo, tá? De maneira que a posição inicial dessa escarpa de falha ela vai migrar, né, por conta dos processos erosivos. E a outra coisa que vai acontecer é que essa escarpa ela vai ser suavizada ao longo do tempo. Tá? Então ela tem esse processo de migração, tanto daquela quina que foi gerada pela falha, quanto da escarpa propriamente dita, ou do espelho da falha. Né? Nesse momento, a partir do momento que a gente tem erosão, a gente elimina basicamente o espelho da falha, e o que a gente tem é um desnível topográfico suave, que se a gente não tiver um mapeamento detalhado, a gente não encontra a falha em campo. Né? A gente não observa a falha porque ela já foi modificada por processos erosivos. Ok? Isso é um modelo conceitual. Tá? Então eu construí aqui um modelo de evolução dessa escarpa de falha, que passou a ser uma escarpa topográfica, sem fazer muita menção a processos. Tá? Então eu tenho um modelo conceitual em que, uma vez que eu tenho o falhamento, eu vou ter um processo de erosão e recuo dessa escarpa ao longo do tempo. A gente pode começar a colocar números, né? Ou então fazer alusões a números nesse modelo conceitual e tentar construir um modelo numérico. Primeira coisa que a gente pode fazer é se perguntar quanto foi erodido e quanto tempo levou para erodir. Tá? Então, esse quanto erodiu pode ser tanto na distância espacial, no recuo da escarpa, quanto verticalmente no espelho da falha ou na escarpa topográfica propriamente dita. Então, essas duas perguntas a gente precisa colocar elas dentro de um modelo numérico. Tá, como é que a gente faz isso? Bom, o início do modelo matemático seria uma descrição verbal do problema. Então a gente pode descrever esse problema no seguinte sentido, tá? A mudança de elevação da escarpa, ou seja, z, certo? Essa mudança vertical, ao longo de uma distância x, ou seja, a distância toda desse perfil topográfico, durante um tempo, né, decorrido, seria o tempo t, ela é igual à elevação inicial menos a elevação final, ok? Então, a modificação topográfica dessa escarpa, ela é função, a gente pode descrever isso como a diferença entre o que era inicialmente e o que é hoje, ok? Então, a gente descreve isso matematicamente da seguinte maneira, a gente pode escrever que a mudança de elevação dz, tá? Sobre um intervalo de tempo dt, d delimitando aí, denotando uma diferença, tá? Então a diferença de elevação no intervalo de tempo, ela é igual ao quê? A z, que era a descrição topográfica original no tempo t1 em qualquer posição x, tá? Menos a topografia no tempo final, que seria t3. Tá? Então, ao longo das mesmas posições ao longo de x. Então, a diferença entre a inicial e a final é o nosso dz/dt. Ok? Então, a gente consegue colocar isso em termos matemáticos. Tudo bem, o próximo passo bom, a gente vai chamar isso de erosão, né? Porque a gente tem esse processo em que eu tenho uma topografia e ela está diminuindo ao longo do tempo. Então, isso é um processo erosivo que modifica a topografia e, pelo fato de reduzir a elevação ao longo do tempo, isso recebe um valor negativo. Tá? Então, a erosão, o dz/dt, o dz/dt vai ser negativo por conta do processo erosivo, que vai reduzir a elevação do terreno. Tá? Então, só para reiterar, porque a erosão ela remove, ela reduz a topografia e, portanto, ela remove massa, ela tira massa do sistema, ok? Então a gente tem que colocar isso dentro de um esquema em que a gente precisa ter um balanço de massa, ou seja, eu estou tirando massa do sistema. No final das contas, toda a massa que eu vou retirar
ela vai ser proporcional à massa que foi adicionada pelo próprio processo de falhamento, tá? Então, como é que eu posso descrever a massa que foi adicionada? Pode ser um processo de sorregimento do bloco mais alto, ou seja, um sorregimento de, sei lá, um valor aí, 0,25 milímetros por ano, tá? Uma taxa de sorregimento relativamente alta. Ou o bloco mais baixo está subsidindo, tá? Pela mesma velocidade. Ou, na verdade, os dois estão se movimentando ao mesmo tempo por metade dessa taxa de velocidade aí. Fato é que a gente tem um processo que está gerando topografia, ou seja, adicionando massa no sistema, que vai ser removida por erosão. Então a gente precisa descrever esse processo também matematicamente. Então a gente já falou da erosão que remove massa, mas tem o sorregimento que adiciona massa no sistema. Então, para o nosso DZDT, se essa falha continua movimentando, eu preciso colocar na minha equação o processo de sorregimento. Então, no final das contas, eu vou ter um processo que adiciona massa, sorregimento, menos um processo que remove massa, erosão. Então, a diferença entre os dois vai ser a minha taxa de modificação da elevação ao longo do tempo, ok? Então, vamos colocar aí letrinhas que são as letras que a gente comumente enxerga e vê nos trabalhos científicos, tá? Então, normalmente, se você pegar um paper, né, um artigo científico, ele vai ter lá mostrando que o soerguimento está denotado pela letra U, que vem do inglês de uplift, e o E de erosão, que em inglês também é erosion, por isso o E recebe a mesma letra. Ok? Então a gente tem esses dois processos, e aí o DZDT nada mais é do que U menos E. Lembrando que isso são taxas, certo? Então a gente tem DZDT sendo uma taxa de modificação de elevação sobre um tempo. Então metros por ano, por exemplo, milímetros por ano, por exemplo. Então U é uma taxa de sorregimento e E é uma taxa de erosão. Tá? Qual é o total de modificação ao longo do tempo? É a mudança total vezes a mudança dos intervalos vezes o tempo do intervalo. Tá? Então, dz vezes dt vai te dar a modificação total naquele período. Ok? Então, se a falha ainda estiver movendo, a gente precisa desse sorregimento aí na nossa equação e como sendo um balanço de massa. Por exemplo, o U adicionando massa e o E removendo a massa. Então, a gente tem vetores vetores verticais para cima e verticais para baixo nessa nossa equação. Tá? Então, isso é o início de um modelo numérico. Então, a gente tem uma descrição aí. DZDT é igual a U menos E. Tá? Então, a próxima coisa que a gente precisa é descrever o que é essa erosão. Tá? Isso é um modelo numérico nessa comunidade científica. Tá? Isso é um modelo 1D. Tá? A gente só tem uma dimensão nesse sentido, que é uma linha, tá? Uma linha num espaço lateral. Ok? A topografia, que seria o Z, seria o segundo, né, o que você tenderia a chamar de o segundo eixo, a segunda dimensão, na verdade, ela é só um cálculo nosso. A gente não representa isso de maneira espacial, a gente apenas calcula o valor de Z. Portanto, a gente não diz que isso é um modelo 2D, na verdade, isso é um modelo 1D e o Z, na realidade, é uma variável. Tá? Bom, a gente precisa então saber quanta erosão acontece no nosso modelo. Então, para isso, a gente precisa de uma lei de erosão. Ok? Então, vamos começar a falar um pouco sobre uma possível lei de erosão. Mas antes de falar de lei de erosão, a gente precisa saber o que existe numa paisagem. Tá? Então, eu vou aqui colocar uma imagem de um ambiente tectonicamente ativo nos Andes, em que a gente pode falar um pouco sobre os componentes de uma paisagem. Tá? Então, basicamente, a gente pode dividir o que importa, né, em termos de erosão, são dois componentes constantes, né, que a gente enxerga em todas as paisagens, que são os rios e as vertentes.
tá? E é interessante a gente observar aqui que, na verdade, proporcionalmente, a gente tem muito mais vertente na paisagem do que rios, tá? Então, se a gente quer descrever erosão, a gente precisa observar isso, ok? Mas com muito cuidado, e eu vou explicar por quê. Tá aqui uma imagem do Rio Paraná passando aqui no meio, certo? Do Rio Paraná, ele está fluindo para essa direção aqui, direção sul, e a gente tem vários tributários aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é o Rio Tietê, ou está ali para cima, não lembro. Mas temos aqui uma bacia do Paraná, e aí o que a gente observa aqui é que, bom, nós temos os rios aqui distribuídos, é fácil de enxergar eles, só que na realidade a gente tem muito mais verde do que cores de rios nessa imagem. Então, de novo, a gente tem muito mais vertente do que rios em muitas paisagens, né, na maioria delas. Então, isso aqui a gente pode representar isso, essa mesma paisagem num modelo digital de elevação. Se você nunca viu isso, o que isso é basicamente é uma fotografia da paisagem, só que em vez de cores cores de verde, vermelho e azul, né, uma representação de cores reais, o que a gente tem nas cores aqui dessa fotografia são elevações, tá? Então, para cada pixel dessa foto, eu tenho um valor de altitude, tá? Em relação ao nível do mar. Então, isso é um modelo digital de elevação. Então, beleza, a gente já tem aí uma representação matemática em que a gente pode discretizar dentro desse modelo processos que mudam essa elevação dentro desse pixel. Bacana, então a gente precisa de um modelo digital de elevação. A outra coisa que a gente pode extrair desse modelo digital de elevação é a direção de fluxo, né? Ou seja, a rede de drenagem dos rios que estão aí fluindo em cima dessa superfície, desse terreno. Isso a gente pode extrair automaticamente do modelo digital de elevação. Por quê? Porque a gente pode rotear o fluxo no sentido de a água encontrar a direção que a água vai fluir, ou seja, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Tá? Então, isso é uma coisa que é feita rotineiramente com esses modelos. Basicamente, eu posso descrever para vocês aqui que nós temos em branco, tá? A gente tem os rios. Então, quanto mais clara for a cor dessa linha, mais acúmulo de fluxo ela tem. Ou seja, nós estamos numa região que a gente chama de região de cabeceira, muito próxima ao divisor de drenagem, e a gente tem uma cor muito escura aqui, que é uma cor que está dizendo que a gente tem pouco fluxo de água mesmo nessa parte da bacia. E à medida que isso vai adicionando rio abaixo, vai encontrando com cada vez mais rios, vai tendo várias confluências ao longo do caminho e vai ficando cada vez mais claro essa cor do acúmulo de fluxo. Está dizendo para a gente que tem cada vez mais água no sistema. E, obviamente, como o rio Paraná está fluindo nessa direção, a gente tem muito mais água aqui, nessa posição, do que, por exemplo, nessa posição, bem aqui. Ok? Então, nós temos aqui nessa representação digital de uma paisagem, que nós temos os rios, nós temos os divisores, e aí a gente pode começar a discretizar a paisagem nesse sentido. Tá? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Como é que a gente pode colocar a erosão dentro desse modelo topográfico, né? dessa representação digital de uma paisagem. Bom, eu acabei de dizer para vocês que as vertentes dominam uma paisagem. Então, se a gente olhar aqui para esse modelo tridimensional de um modelo digital de elevação, isso aqui é uma paisagem verdadeira, nós temos aqui os rios, representados em azul, tá? Fluindo em cima desse terreno que é, se eu não me engano, no sudoeste dos Estados Unidos, talvez. E aqui em cores de vermelho a azul a gente tem a representação da topografia. E, bom, o que a gente observa imediatamente é que temos muito mais vertentes do que rios aqui. Ok? Temos essa observação. Então você poderia já, de repente, se perguntar, bom, então para eu descrever a erosão de evolução de uma paisagem, eu tenho que usar a equação
uma equação que descreva a erosão em vertentes. Podemos fazer isso, no entanto, tem um detalhe. Se a gente colocar toda essa paisagem, essa bacia, no caso, numa visão lateral dela, fazer uma fatia dela, basicamente, a gente vai ver que nós temos em vermelho aqui na base de tudo, obviamente a gente tem os rios, certo? Os rios capturam a drenagem que está fluindo no terreno e juntam tudo isso, canalizam isso num único canal, num rio, obviamente. Então, nós temos aqui a posição de um rio e observe que ele é a posição mais baixa do terreno e ele descreve desde o ponto mais baixo possível, lá na foz dessa bacia, até quase a posição da cabeceira, a posição mais alta. Então, é interessante aqui a gente observar que o desnível altimétrico total dessa bacia, ele é quase que inteiramente descrito pelos rios, apesar de os rios não serem espacialmente o componente mais volumoso, digamos assim, dentro de uma paisagem. Tá? No entanto, os rios ocupam descrevem todo o desnível topográfico da bacia. Ok? Então a gente tem lá na cabeceira, onde a gente para de ter fluxo de água, a gente tem um desnívelzinho entre a água, né, ou a cabeceira da onde começa o canal, e a crista da topografia. Tá? Essa crista justamente é o desnível altimétrico, tá? O desnível altimétrico do interflúvio, ok? Então a gente tem um desnível altimétrico fluvial, que é o total da bacia, mas mais um pouquinho de diferença com o desnível altimétrico da cabeceira da drenagem até o interflúvio propriamente dito. Então, na realidade, se a gente quiser descrever processos erosivos, talvez a maneira mais fácil da gente descrever uma paisagem seja usando uma equação que descreva erosão em rios. Tá? Bom, então, só para descrever um pouco mais do que a gente tem nessa imagem, a gente tem esse, em vermelho, descrito, obviamente, o leito do rio. Em geral, o que eu vou falar hoje é mais aplicável a leitos rochosos, tá? Essa equação que eu vou falar hoje, ela tem mais a ver com isso, e descreve melhor. Na verdade, ela foi criada para descrever esses rios de leito rochoso. E, bom, nessa paisagem, no caso, à medida que o rio sai dessa região montanhosa, ele cruza uma falha, tá? Uma falha normal aqui, que está soerguendo o bloco à direita e abatendo o bloco à esquerda. Tá? E, bom, isso está causando um processo erosivo ao longo de todo esse rio. Okay? E, obviamente, com todo esse processo erosivo e o abatimento desse bloco de cá, tá? Toda a erosão que está removendo massa dessa posição, está gerando sedimento que está sendo depositado no bloco que está sendo abatido. Nesse caso, são leques aluviais que estão sendo criados, ou seja, o sedimento está se espalhando logo na saída dessa bacia, nessa região aqui, e sendo depositado em leques. Ok? Então, são os rios que registram todo o desnível altimétrico da bacia. Então, a gente precisa, na realidade, de uma lei que descreva a erosão dos rios. Então, vamos começar a montar isso dentro do esquema que a gente já começou a enxergar um pouco com aquela escarpa de falha. Tá? Então, a gente tem aqui o mesmo esquema. Nós temos o rio de leito rochoso, tá? Temos aqui o desnível topográfico e tal. Então, a gente tem uma falha aqui nesse lado que está soerguendo esse bloco e abatendo o bloco do lado esquerdo. Então, a primeira coisa que a gente pode colocar no nosso modelo é esse soerguimento do leito do rio. Ou seja, esse processo de soerguimento está fazendo com que a elevação aqui na base desse rio, na base do canal, esteja aumentando ao longo do tempo. Então, de T1 para T2, a gente adiciona elevação, tá, por conta do processo de soerguimento. Só que, obviamente, na superfície, ao mesmo tempo, a gente tem processos superficiais atuando. Então, a gente tem um processo de erosão que
remove essa massa que está sendo adicionada por conta do processo de erosão. Então, na realidade, tá, é uma competição constante entre o que está sendo adicionado na paisagem, a massa que está sendo adicionada e a massa que está sendo removida. Ok? Então a gente pode reescrever de novo aquela nossa equação aqui para o nosso sistema de rio, tá? Como sendo uma diferença altimétrica ao longo de um intervalo de tempo e em relação à massa adicionada por soerguimento U menos a erosão. Tá? E antes de descrever o que seria erosão nesse caso, a gente pode começar a escrever algumas relações de equilíbrio. Ou seja, se a gente tem o processo erosivo, a velocidade do processo erosivo se igualando à velocidade do processo de soerguimento, nós não vamos ter, na realidade, qualquer mudança na topografia. dz vai ser zero, ok? Então, nesse caso, se a gente tiver esse balanço em que a velocidade de erosão é igual à velocidade de soerguimento, nós temos um equilíbrio de paisagem. Tá? Não significa que não está havendo erosão. Eu continuo erodindo e removendo massa do sistema, porém é na mesma velocidade que ela é adicionada, então eu tenho um processo de equilíbrio. Atingimos o equilíbrio de massa nessa paisagem fictícia aqui, nesse modelo que eu estou mostrando para vocês na tela. Se a gente tiver, obviamente, os casos em que o soerguimento é mais rápido do que a erosão, então a gente vai ter ganho de topografia, dZdt vai ser positivo, e a gente vai ter um desequilíbrio. Tá? O inverso disso seria a erosão ser mais rápida do que o soerguimento, e nesse caso a gente vai ter perda de elevação. Tá? E também uma situação de desequilíbrio. Tá? Então, num modelo numérico, principalmente esses que estão preocupados com a resposta topográfica a processos tectônicos, por exemplo, o que a gente faz com o soerguimento? Na verdade, a gente só regula. Tá? Então, a gente só muda o soerguimento, a gente diz para o nosso modelo quanto de soerguimento a gente quer. Inclusive, a gente pode fazer isso modificando ao longo do tempo, aumentando, diminuindo, fazendo uma variação cíclica ou o que for. Tá? Então a gente brinca com isso, regulando o soerguimento. Então, beleza, essa parte da equação a gente não precisa realmente modificar. Tá? O que a gente faz é trabalhar com a erosão em termos de equação. Ok? Então, para esse caso, o que eu vou falar para vocês de erosão é essa lei de incisão do leito por tensão. Essa lei é uma lei muito fácil de implementar, é uma lei simples, ela não é a melhor que existe, ela tem muitos defeitos, mas não é o propósito aqui ficar falando sobre a parte teórica disso. O que eu quero mostrar para vocês na realidade é que essa é a lei mais comum que você pode implementar no LandLab, apesar de existirem outras, tá? Mas ela é bem simples da gente entender do que se trata. Bom, ela tem esse formato, então E é o nosso E de erosão, que é proporcional a três variáveis, principalmente. Tá? Seria a variável K, que é uma descrição sobre a resistência que a rocha tem de ser erodida. Tá? Existem outras questões que entram nesse valor de K, mas a maneira mais fácil da gente pensar nela é a resistência à erosão. Tá? Na verdade, a gente pode inverter isso e dizer que K é o quão eficiente é o processo erosivo. Tá? Então, qual é a força de erosão que os rios têm, por exemplo. Então, valores baixos de K, muito baixos, levam a menor erosão e valores mais elevados levam a mais erosão. Ok? Então, o valor de K nos diz aí algo sobre a eficiência do processo erosivo. A, nesse caso, é a minha área de drenagem e S é o gradiente do canal, ou seja, o quão íngreme ele é em cada posição, ok? Então vamos explorar isso um pouco mais. Então a gente tem aqui a nossa equação, tá? Atualizando ela, seria uma equação que tem esse formato. Então a gente tem dZdt de novo, a gente tem soerguimento
menos a nossa equação de erosão, que é é o nosso stream power, tá? Então está aqui uma descrição de todas essas variáveis, ok, que estão aqui dentro, e Mn, que eu não tinha mencionado até agora, são expoentes de área e gradiente, respectivamente, e eles são constantes no modelo, tá? Então a gente não vai variar isso ao longo do modelo. Mn, na realidade, a gente não entende muito bem do que isso se trata, né? No entanto, a gente sabe que Mn estão relacionados aos tipos de processo erosivo. Então, se a gente tem um processo de escavação por saltação de sedimento no leito do rio, ou Mn também podem estar relacionados à estrutura do canal, ou seja, o que a gente chama de geometria hidráulica do canal. Então, existe muita discussão na literatura sobre o que M e N são e representam em termos de processos. No entanto, o que a gente pode entender matematicamente é que M e N regulam a importância da área no processo erosivo e do gradiente no processo erosivo. Ou seja, valores maiores desses expoentes vão colocar mais importância nessas variáveis. Valores menores, respectivamente, vão tirar a importância dessas variáveis. Tá? Então, a gente pode falar em uma outra aula inteira sobre esses dois valores. No entanto, não é o objetivo aqui. Eu só quero mostrar para vocês como é que a gente calcula a erosão e por que essas variáveis, principalmente área, gradiente e o K, né, que é a litologia, que refere-se à litologia ou à eficiência da erosão, ou seja, o clima, como é que essas variáveis, na verdade, elas importam dentro dessa equação. Então, a área, vamos dar uma olhada na área primeiro. A área é uma representação, na verdade, de uma outra variável que é a descarga do rio, ou seja, a vazão dos rios. Então, aqui a gente tem uma rede de drenagem simplificada, com um rio principal fluindo para o sul e vários rios tributários aqui, ok? Eu posso colocar uma bacia em volta disso. Essa bacia ela vai ter uma área do tamanho 3, tá? E a maneira que eu estou medindo essa área é nesse ponto, nesse exato ponto aqui na foz, eu tenho toda essa área de drenagem que está contribuindo o fluxo de água para esse ponto, ok? Ou seja, existe uma captação de água que está sendo canalizada por tributários e pelo rio principal que adiciona água até chegar a esse ponto. Então a gente tem essa área de drenagem 3. Da mesma forma que se eu olhar para esse ponto eu vou ter uma área menor e para esse ponto eu vou ter uma área ainda menor. Tá? E aqui é interessante a gente falar que cada tributário, obviamente, tem a sua subbacia. Tá? Cada rio ele tem subbacias dentro da sua bacia principal. Tá? Ou seja, as bacias elas são essas áreas de captação de água e canalização de água para os rios. Tá? Tá aqui um exemplo da bacia do Rio Doce com várias subbacias desde a sua cabeceira até a sua foz, aqui nessa posição. Tá? Aqui um outro exemplo, numa topografia bem menor, né? Uma imagem de alta resolução, em que a gente vai ter, nesse pontinho aqui, a gente vai ter toda essa bacia circulada em vermelho, e nesse pontinho, nesse outro pontinho, a gente tem uma subbacia que é bem menor, circulada em amarelo. Ok? Então, por que a área é interessante e é importante aqui? Bom, a área ela está diretamente relacionada à vazão hídrica da bacia. Tá? Então, se você quer entender um pouco mais sobre vazão hídrica, ou seja, a quantidade de água que a gente tem numa rede de drenagem, numa bacia inteira, você pode dar uma olhada nas aulas que a gente tem no nosso canal do Genison, que mostra como a gente trata desses dados e como a gente extrai esses dados de bacias, por exemplo. Então, se você quer uma introdução sobre áreas de drenagem, vazão hídrica e parâmetros hídricos, dá uma olhada no material do Genison. Tá? Então, por que vazão hídrica é interessante? Bom, a gente precisa de água para movimentar sedimento. Tá? E no final das contas, quem faz o papel de erosão no leito do canal não é
exatamente ou unicamente a água, tá? Aquele ditado de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não necessariamente é algo fisicamente tratável aqui dentro desse modelo. Na realidade, a água ela movimenta o sedimento, que é o sedimento que vai causar impactos no leito de um canal, tá? E esse impacto de sedimentos com o leito do canal vai, aos poucos, causar erosão, tá? Então, quanto mais água eu tenho, maior a velocidade do fluxo no canal e maior, né, em termos... existem exceções para isso, mas quanto mais água eu tenho, eu posso ter mais velocidade no leito do canal e isso vai aumentar minha capacidade de transporte tanto de sedimentos maiores quanto da quantidade de sedimentos, tá? Então eu tenho aqui, num leito de canal, eu tenho processos que transportam sedimento e esse sedimento, ao ser transportado no leito do canal, ele vai causando um cisalhamento do leito do canal, vai causando erosão desse leito do canal, tá? Tanto é que se a gente for para o leito de canais rochosos, tá? Por aí a gente observa que existem várias feições erosivas na rocha propriamente dita que está abaixo do fluxo da água, tá? Então, quanto mais impacto, mais escavação. Quanto mais água, mais impacto. Quanto mais água, mais sedimento. Tá? Então, a gente tem aqui, para mostrar mais ou menos isso, o que isso significa, né, para dar suporte ao que eu acabei de falar, a gente tem dados aqui do Rio Grande, em Albuquerque, que mostra a vazão, tá, em pés cúbicos por segundo, uma unidade de medida que os americanos usam, versus a carga sedimentar aqui no eixo Y. Tá? Então você vê que, obviamente, em escala logarítmica, existe uma relação potencial entre os dois e direta. Quanto mais água fluindo no rio, mais sedimento ele carrega. Quanto mais sedimento ele carrega, existe discussão em literatura de novo, mas quanto mais sedimento ele carrega, mais potencial erosivo ele tem. Tá? Então a área ela entra nesse caso porque a gente não tem como medir a vazão no modelo numérico e a gente não tem, na verdade a gente pode prescrever isso, mas numa região no mundo, por exemplo, como aí a bacia do Paraná ou a borda da bacia, a gente não tem como, não são todas as bacias, todos os rios do mundo que temos esses dados de vazão. No entanto, a gente tem a área, tá? Então a gente pode usar a área como um proxy, tá? Para a vazão, no lugar da vazão. Ok? Então, para fazer isso, basta a gente retirar a rede de drenagem de um modelo topográfico e extrair isso para representar a área de uma região. Então, está aí, por exemplo, essa pequena bacia nessa posição e eu posso rapidamente observar toda a área de drenagem dessa pequena bacia aqui. Então, eu consigo quantificar a área facilmente. Tá? Então, a área entra aí nessa equação como uma facilidade. A gente tem também o gradiente, tá? Então vamos falar do gradiente um pouquinho. O gradiente do canal é o quão íngreme esse canal é, certo? E quanto mais íngreme um canal, você pode pensar que mais fácil, maior facilidade ele vai ter de carregar sedimentos mais pesados e maiores também, tá? Então, quanto mais íngreme o canal, mais capacidade de erosão ele vai ter. Então, eu vou mostrar, nesse gráfico aqui eu estou mostrando para vocês uma métrica desse gradiente, que é uma leve modificação desse valor aqui, que a gente chama de KSN, ok? A gente tem isso no eixo Y, e aqui a gente tem medidas de taxa de erosão, medidas reais de taxa de erosão, com um método chamado de isótopos cosmogênicos, tá? Então, isso tem escala de tempo de alguns milhares de anos, dependendo da velocidade da erosão, até algumas centenas de anos, tá? Então, a gente tem taxas de erosão aqui no eixo X e a declividade do rio no eixo Y. E veja lá, eles têm relações positivas, ainda que diferentes, né? Mas, quanto maior é a declividade do rio, maior é a taxa de erosão. Então,
Quanto maior for o gradiente, maior é a taxa de erosão. Então, veja que área e gradiente têm uma relação positiva com a erosão. Tá? O último aqui dessa equação é o K, que é o efeito litológico, ou então né, a potência que o rio tem de erodir ali, né, a eficiência, melhor dizendo, a eficiência do rio em erodir o seu leito. Então aqui está uma representação simples do que é isso. Então a gente tem um rio fluindo da esquerda para a direita, passando por cima de um leito de rocha mais resistente. Naturalmente, aqui onde essa rocha é mais resistente, o leito do rio vai acabar sendo um pouco mais íngreme para que ele compense essa deficiência que ele tem em erodir essa rocha mais íngreme, mais resistente, desculpe. Então aqui em azul a gente tem rochas com valor de K alto, ou seja, fáceis de erodir, e aqui a gente tem uma posição do leito do rio com uma rocha mais difícil de erodir, ou seja, um K mais baixo. Tá? Então, é importante lembrar que essa construção que eu acabei de apresentar para vocês, dessas variáveis, e essa equação que a gente tem aqui, né, de evolução de paisagem, ela não tem um tratamento de deposição de sedimentos. Ou seja, um pressuposto muito importante dela é que tudo que é erodido nesse grid, tá, ou então no meu modelo, ele é imediatamente removido da paisagem. Isso aqui é basicamente uma descrição de como a elevação muda de acordo com um valor prescrito de K, a área da drenagem e o gradiente do canal. E esse M e o N permanecem constantes ao longo do meu modelo. E o U, obviamente, é prescrito, né, como eu já havia dito. Então, é importante lembrar disso, e é importante lembrar que esse modelo ele tem problemas, tá? Mas é um modelo relativamente simples, que ajuda a explicar ou a entender muita coisa que a gente tem na paisagem. Bom, vamos entender então como é que a gente pode derivar esse grid topográfico para a gente poder aplicar uma equação dentro dele. Então, se a gente desse um zoom nessa paisagem aqui do Paraná de novo, a gente vai ver que essa foto, esse modelo digital de elevação, nada mais é do que um grid com valores numéricos dentro dele. Tá? E cada valor desse é uma cota topográfica, é a altitude dessa região acima do nível do mar. Tá? E se eu tenho a altitude, eu tenho uma descrição vertical do terreno e eu posso começar a traçar direções de fluxo. E traçando direções de fluxo, eu traço aqui uma rota e o acúmulo da água ao longo desse fluxo. Ok? É interessante observar, então, vamos começar a construir isso, colocar isso dentro de um contexto de um modelo. Lá na raiz dessa imagem, a gente observa que nós temos pixels, tá? Vamos dando um zoom até chegar nos pixels. Esses pixels é justamente onde eu tenho o valor topográfico, é justamente onde eu tenho o valor da vazão, né? Ou então, no caso, da área dessa bacia, ok? Transferindo isso para uma outra posição, ampliando isso, eu posso representar esse grid nesse seguinte formato. Um grid topográfico em que eu tenho o centro dessa célula, eu tenho direção de fluxo que liga esse centro dessa célula. Então, a gente, em termos do Landlab, o centro da célula é chamado de nó, o que liga essas duas células é chamado de liga, e a gente tem a célula propriamente dita, que é o quadrado em volta dela, que é o pixel, né? Então vamos expandir isso e ver como é que a gente pode construir, simplesmente computar, digamos assim, um DZDT, por exemplo. Tá? Então, ali, naquela célula, naquele nó, a gente vai ter um valor de elevação. Tá? Então, como é que a gente pode computar o gradiente, por exemplo? Ou vamos tentar aplicar essa equação do DZDT dentro dessa célula ou do nó central. Aí. Então, basicamente, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é o gradiente entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Eu já fiz a roteação, o roteamento do fluxo, eu já sei que ele flui da esquerda para a direita, então eu tenho a vazão da esquerda para a direita,
Ou seja, eu tenho que computar o gradiente da esquerda para a direita, por exemplo. Então, se eu quiser saber o gradiente entre o centro e a célula da direita, eu posso subtrair a elevação de um para o outro, dividir isso pela distância entre eles dois, eu vou ter um gradiente. Tá? dz dx. Esse é o nosso gradiente. A outra coisa que a gente precisa é a área, né? A gente viu lá naquela equação. Então a gente vai ter nesse ponto uma área, tá? Contribuindo fluxo para esse nó central, ok? Então a gente já tem a área, que é uma coisa que a gente computa pela aquela direção de fluxo que eu mostrei ainda há pouco. Então temos a área, temos aí o dz dx, que é o nosso S. Então colocando aí em termos de acordo com a equação do stream power. Tá? A última coisa que a gente precisa, então, é o K, né? O K, que é a nossa representação ou de resistência à erosão ou de eficiência erosiva, que é um número prescrito. Então, o K a gente não precisa discretizar ele aqui nesse momento. A gente pode fazer isso, mas a gente não precisa. Tá? Então, temos aí o K, o A e o S. Né? Temos a nossa equação do stream power. A última coisa que a gente precisa é inserir os expoentes, tá? M e N. Tá? Então a gente tem aqui a descrição do stream power. Basicamente, então, a erosão vai ser calculada dessa maneira. Então a gente tem dentro das células uma maneira de calcular a erosão. Vocês viram como a distância entra no jogo, como a elevação entra no jogo e como a área da drenagem entra nessa equação também. Tá? Então, a outra coisa que a gente precisa no modelo, lembra, a gente está removendo massa por erosão, mas a gente pode adicionar massa por soerguimento. Então, a gente adiciona tá, massa nesse sistema através dessa variável U de soerguimento. Então, num modelo de evolução, a gente vai ter U menos erosão, que nesse caso é o stream power. Então, colocando isso dentro da nossa equação de evolução, a gente tem dZdt é igual a 1 menos a erosão pelo stream power. Ok? Então, só para lembrar, K vai ficar constante no nosso modelo, não precisa, mas para facilitar a gente coloca isso como constante. Provavelmente é isso que vocês vão fazer quando o Pedro mostrar os vídeos para vocês. Nós temos a área, que a gente usa o próprio modelo digital de elevação para calcular. A área é elevada a um expoente m, tá? Esse expoente também se mantém fixo ao longo de todo o modelo. E o S elevado a n. S é o gradiente, a gente calcula pela topografia do modelo digital de elevação. E o n é um expoente que dá importância aí ao gradiente. Tá? Então, nós temos também fixo ao longo de todo o constante ao longo de todo o modelo. Ok? Então, temos o nosso modelo, então vamos ver o que isso significa, o que a gente pode fazer com isso. Tá? Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Está aqui um exemplo de um artigo publicado em 2007, em que a gente mostra, a Nicole Gasparini e os seus autores. Eu estou mostrando aqui para vocês essas figuras em que a elevação, em que a gente tem uma descrição da elevação, uma descrição numérica, né, digital disso, em que a gente tem uma topografia inicial. Nós temos uns valores espaciais dentro do grid, né, x e y, e uma representação vertical aqui sendo a topografia. Então as cores aqui é nada mais do que as cores que estão representando a elevação. Azul sendo baixa elevação, verde sendo alta. Tá? Então, a gente tem elevação, a gente pode extrair disso, os pontos altos mais baixos, então a cabeceira está no ponto mais alto e a foz está no ponto mais baixo, e a gente pode pode traçar o rio dentro dessa paisagem. Okay? Então temos um rio aí principal dentro dessa paisagem, essa é a nossa topografia inicial. Se eu fosse caminhar, né, vamos dizer que isso fosse uma paisagem real, e eu fosse nessa região, e andar da foz até a cabeceira do rio e gravar espacialmente com o GPS a minha caminhada com a elevação que eu estou ganhando, tá? Eu observaria que o rio ele descreveria uma curva mais ou menos desse sentido ao longo da sua distância. Então, distância da cabeceira, desde a foz até a cabeceira aqui, ó,
eu tenho uma descrição relativamente suave, tá, de ganho de elevação dos rios. Então, em geral, paisagens que estão em equilíbrio, elas têm mais ou menos esse formato, o leito dos rios, a elevação do leito dos rios ao longo deles, tá? Então tem mais ou menos essa descrição. Então isso é uma representação de modelo numérico. E aí, se eu quero entender qual é a resposta desse modelo numérico para, sei lá, uma perturbação tectônica, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o sorregimento nessa paisagem e deixar aquela equação da erosão rodar sozinho lá. Ela vai fazer esses cálculos aí, no caso do LandLab, vai fazer esses cálculos aí para a gente e a gente só regula o sorregimento. Então, depois de 20 mil anos, né, nesse modelo aqui da Nicole Gasparini, depois de 20 mil anos, a paisagem já ganhou um tanto de elevação, tá? Eu não lembro quanto foi o sorregimento que eles colocaram aqui, porém, está aqui uma representação depois de 20 mil anos em que a gente aumentou o sorregimento. Tá? Aumentou o sorregimento, ganhou elevação, e aí você me pergunta, bom, mas e a erosão? A erosão não impede que isso aconteça? Depende, né? A erosão ela vai se igualar em algum momento à taxa de sorregimento, mas isso leva um tempo. E até atingir esse momento, a paisagem ganha elevação. Tá? Então, durante esse período, na transição entre um estágio inicial e um outro estágio posterior de equilíbrio com outra taxa de sorregimento, a gente tem um tempo de transiência. Tá? O que é esse tempo de transiência? É o tempo em que a paisagem, que os processos superficiais, ou seja, os rios, levam para responder ao processo de sorregimento ou a perturbação qualquer. Então, durante esse período, a paisagem está em desequilíbrio. Tá? Então, se a gente fosse fazer aquele mesmo exercício de caminhar ao longo do rio e mapear a sua elevação, a gente ia ver que ia ter uma descrição suave, em algum momento eu ia atingir uma região com muitas cachoeiras e corredeiras, e a partir desse momento, se eu continuasse caminhando em direção à cabeceira, eu ia ver o rio mais suave. Tá? Então, o que aconteceu? Está aqui o nosso perfil longitudinal original. Esse perfil foi totalmente sorreguido ao longo de toda a sua extensão. Aqui embaixo, a erosão já está começando a conseguir se igualar ao sorreguimento, porém aqui em cima isso não aconteceu e a transição entre eles dois é o que a literatura, a geomorfologia chama de nick point. Tá? Nada mais são do que uma quebra no gradiente do rio, e esse nick point, essa quebra, ela é representada em termos de feições que a gente consegue observar, são cachoeiras e corredeiras, basicamente. Tá? Então, beleza, eu tenho essa evolução. Eu posso brincar com isso no LandLab. Tá? Esse tipo de modelo, ao contrário daquele primeiro que eu mostrei para vocês, é um modelo tipo 2D na linguagem de modelagem numérica. Tá? Em que eu tenho um x e um y, uma descrição espacial desses dois, e o z é apenas uma variável que eu calculo dentro do meu modelo. Ok? Então, um pouco sobre o LandLab. O LandLab ele faz isso aí que eu acabei de mostrar para vocês. Ele faz isso para a gente. Então, o LandLab esse é um modelo, né, na realidade é uma biblioteca de funções escritas em ambiente Python, em linguagem Python, para modelar esse tipo de processo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais e realmente avançar com isso, eu sugiro fortemente que vocês dêem uma olhada no site do LandLab para ver a quantidade de material que tem lá. Tem muita coisa mesmo. E não é só um processo voltado, não são só processos, modelagem de processos voltados para resposta de paisagem a perturbações tectônicas. Existem diversas coisas como modelagem hidrográfica, né, fluxo hidrográfico, construção, uma relação do fluxo hidrográfico com a forma da bacia, você pode brincar com isso, quanto tempo leva, né, para uma bacia evacuar toda a água de uma tempestade, por exemplo. Você pode modelar a evolução de uma escarpa de falha, você pode, enfim, são vários tipos de ferramentas que você tem e de possibilidades de modelagem numérica, tá? De evolução de paisagem aqui. Ok? O LandLab, obviamente,
com todo o seu suporte, ele é um grupo de pesquisadores, né? Então, ele tem aí por trás, nos bastidores, um número muito grande, razoavelmente grande, de pessoas que montaram ele e contribuem para que ele funcione com todo o suporte que ele precisa ter, tá? Para a comunidade científica poder utilizá-lo. Então, tem diversos pesquisadores renomados aqui, tá? Pesquisadores e pesquisadoras também renomados aqui nessa lista, contribuindo para o Land Lab, e eles são financiados principalmente pela Fundação de Ciência, Fundação Nacional de Ciência lá dos Estados Unidos, tá? Que são na forma de grants para essas universidades em que esses pesquisadores e pesquisadoras se encontram, tá? Então, basicamente, bem pouquinho sobre o que é o Land Lab. Ele é uma biblioteca de programação em linguagem Python. Ele dá suporte para a criação de modelos de processos superficiais. E o interessante do Land Lab é que se você quiser casar um modelo que descreve a taxa de erosão com um modelo que descreve como os sedimentos são depositados, isso são duas peças diferentes que você pode combinar dentro do seu modelo e fazer ele rodar. Tá? Então, é uma montagem comunitária de um modelo de evolução de paisagem com diferentes ferramentas que você pode utilizar com certa facilidade, com o mesmo tipo de linguagem. Na realidade, é uma sacada fantástica desse grupo de pesquisadores que fez isso. Bom, essa ferramenta ela é feita principalmente, né, para estudar a dinâmica de processos superficiais, mas ela não se restringe a isso, como eu falei para vocês. É um kit de ferramenta de modelagem, assim, na realidade ele é um kit que adiciona a essa ferramenta de modelagem que eles chamam CSTMS, que é o PyMT, tá? Que é a ferramenta de modelagem escrita em Python, tá? É muito simples você criar alguma coisa no LandLab, criar um grid, por exemplo. Basta você escrever esse comando aqui, uma vez que estiver instalado e tudo funcionando, obviamente. Você pode rapidamente criar um grid regular, né, com 4 lados, por exemplo, células de 4 lados, com uma linha de comando, em que você pode descrever quantas linhas e quantas colunas esse grid vai ter. Tá? Isso vai inicializar o seu modelo. E é muito fácil você fazer isso no LandLab. Ok? E isso o Pedro vai mostrar um pouco mais para vocês nos outros vídeos. Então, um pouco sobre a aplicação. Com o LandLab, você pode criar paisagens que são extremamente semelhantes às paisagens que a gente observa, né? Isso é um modelo digital de elevação fictício criado, que eu criei dentro do LandLab para mostrar para vocês, em que a gente tem aqui ó, Y e X, que é a descrição espacial desse grid, e aqui as cores representam a topografia. Então a gente tem umas bacias aqui que estão erodindo estão erodindo essa topografia aqui, essa elevação. E aí, por exemplo, eu quis brincar com o sorregimento tectônico. Eu aumentei o sorregimento de um passo para outro e a gente tem um ganho significativo da elevação aqui. Perceba que aqui a gente estava de 0 a 600 mais ou menos, aqui a gente está de 0 a quase 2.500 de elevação. Então eu aumentei o sorregimento de um passo para outro. E o mais interessante também é que você pode brincar com diferenças litológicas dentro do grid. Então, não sei se vocês conseguem observar aqui, mas eu incluí um quadradinho aqui ó, com uma porção um pouco mais resistente à erosão. Então a gente já consegue observar o efeito da resistência à erosão na evolução de uma paisagem, está respondendo a um processo de sorregimento, por exemplo. Tá? No meu grupo de pesquisa, o Pedro, por exemplo, que é quem vai mostrar os outros vídeos para vocês, estava aplicando um modelo mais ou menos dessa forma aqui, ó, em que ele tinha uma bacia retangular desse jeito, existia uma região alta no ponto esquerdo, que é no canto esquerdo, que seria uma região montanhosa, né, com até 5.000 metros de elevação, e do outro lado ele tem uma região de sorregimento que foi feita, na verdade, para representar o que a gente entende na geologia como cinturões de cavalgamento,
ou seja, o soerguimento de uma posição, de uma faixa, né, restrita da paisagem, e entre uma posição mais alta e uma posição, esse cinturão de cavalgamento, a gente tem o desenvolvimento de uma bacia de intermontanha, né, que a gente tem montanhas de ambos os lados. O Pedro fez isso para tentar descrever ou reproduzir mais ou menos o que seria aqui o cinturão de cavalgamento da pré-cordilheira dos Andes, na Argentina. Então, nesse caso, ele construiu um modelo que mais ou menos representa os Andes mais altos, a bacia de intermontanha, que é essa região aqui, e o cinturão de cavalgamento, que é toda essa região aqui. Tá? Então, ele construiu esse modelo para fazer diversos testes, velocidade de resposta, etc., né? E testar variações litológicas dentro desse cinturão. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer com relativa facilidade depois que vocês verem os vídeos do Pedro, que vão, né, vir em seguida desse daqui. Fora do LandLab, mas que é um modelo numérico que pode ser feito e que usa as mesmas equações que o LandLab usa, está aqui esse vídeo de Rudnick et al. 2018, que eu tive o prazer de participar, em que a gente modelou de novo a evolução de um cinturão de cavalgamento. Aqui está ele soerguendo, tá? E, no caso, o Greg, né, que é o primeiro autor desse trabalho, ele queria entender como é que era a deposição de sedimentos na região da bacia de intermontanha. Tá? Então, ele aplicou o soerguimento nessa região de cinturão de cavalgamento. Eu vou dar um pause aqui. Tá? Então, tem um cinturão de cavalgamento sendo soerguido aqui e a deposição de sedimentos na região de intermontanha acontecendo por quê? À medida que esse cinturão de cavalgamento está sendo soerguido, os rios aqui que estão carregando sedimento, eles, em algum momento, quando eles vão cruzar essa região de soerguimento, eles se deparam com uma barreira. Tá? Então, tá aqui ó, uma representação desse rio que está em rosa, tá? Tá nessa região aqui. Ó. Então, a gente tem elevação versus distância, elevação lá da cabeceira até a foz. Então, a gente tem um rio aqui que ele começou com essa forma, e à medida que foi acontecendo o soerguimento nessa posição, a gente tem o rio depositando sedimento para que ele permanecesse conectado e conseguisse cruzar, deixa eu acelerar para onde a gente estava mais ou menos, conseguisse cruzar aqui essa região topográfica elevada, né, o cinturão de cavalgamento. Então ele deposita na sua região a montante do cinturão de cavalgamento para que ele possa manter a sua elevação e cruzar essa barreira topográfica. Tá? Isso foi uma coisa que ele queria investigar. Então, outra coisa que é interessante aqui é um mapa, o mesmo mapa de elevação que a gente tem aqui, só que aqui ele está pintado por taxa de erosão. Então, a gente vê que durante o soerguimento tem alta erosão no cinturão de cavalgamento, dentro dos cânions que cruzam o cinturão de cavalgamento, mas em cima temos baixa taxa de erosão, e lá onde está acontecendo a deposição, obviamente não tem erosão nenhuma, na verdade, há um ganho de elevação por conta da deposição que está tendo lá. Então, zero erosão, né, a montante do cinturão de cavalgamento, com deposição de sedimentos aqui representados em laranja. Tá? Então, existe toda essa deposição que acontece aqui, e é interessante que essa deposição ela acontece nas porções elevadas, ou seja, na mesma altura que está mais ou menos esse processo de soerguimento, que está, na verdade, a mesma altura que os rios estavam antes, certo? Antes de criar esses cânions aqui. Então, vou terminar de ver o vídeo. Então, depois que, né, tem todo esse processo de soerguimento aqui, o Greg ele desligou o soerguimento em algum momento, e aí... não, na verdade ele não desligou o soerguimento, ele manteve o soerguimento. E depois os rios, você consegue perceber que há uma propagação dessa erosão desde a região jusante, né, desde a foz até a montante. Então existe a criação de cânions aqui, cruzando esse cinturão de cavalgamento, ou seja, basicamente uma região de soerguimento elevado. E o mais interessante aqui é o seguinte,
Depois que passa esse processo, existem porções elevadas da paisagem que têm depósitos sedimentares que estão ali, ó, abandonados lá em cima, ó, porções elevadas, tá? Então isso a gente utilizou. Se você quiser, eu posso, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês o estudo, esse estudo aqui, tá? Então a gente na verdade estava tentando entender como se formam esses depósitos em regiões elevadas dentro de bacias de intermontanha. E isso a gente viu, uma das possibilidades com esse modelo do Greg é de que esses depósitos podem acontecer naturalmente por conta do soerguimento de de um cinturão de cavalgamento. Então, é importante lembrar que, aqui finalizando já, que os modelos numéricos, isso são algumas falas ou algo semelhante que eu escutei de diversos modeladores numéricos, né, como a Nicole Gasparini, como o Greg Tucker, que são ambos pesquisadores criadores do LandLab, é que esses modelos numéricos eles são, na realidade, grandes simplificações de processos que são muito complexos. E não devem ser utilizados como uma tentativa de reproduzir a realidade. Tá? Então, na verdade, o que a gente faz com modelos numéricos é simplificar ao máximo o problema para a gente estudar uma única coisa ali, um processo. E a gente tenta fazer isso para se aproximar um pouco mais, ou então explicar alguma coisa que a gente observa na natureza. Mas nunca é uma tentativa de reproduzir a realidade, ok? A gente, na verdade, se aproxima um pouco mais de entender como as coisas funcionam na natureza, tá? E eu não posso falar de modelo numérico sem falar dessa fala importante, essa frase muito bacana, é que basicamente todos os modelos criados, todos os modelos numéricos são errados, eles estão errados. Tá? Mas a verdade é que eles nos ajudam nos ajudam a entender um pouco mais e se aproximar um pouco mais da realidade de como as coisas evoluem, como as paisagens evoluem nesse caso. Tá? Então aqui estão as referências que eu utilizei, eu vou deixar isso aqui para vocês, se vocês quiserem. E se vocês não encontrarem, não conseguirem acessar qualquer uma dessas referências, entre em contato comigo. Então é isso, muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de doar para quem precisa e mande o comprovante para a gente no cienciaparaquemprecisa.org. E, de novo, muito obrigado por ter assistido, nos ajude a divulgar essa iniciativa e fiquem ligados aí, acompanhem os vídeos do Pedro para vocês aprenderem como fazer essas modelagens aí que eu mostrei para vocês. No mais, aproveitem e doem realmente para quem precisa. Até logo!